Amém? Eclesiastes 12, quem encontrou diz amém. Amém, vamos esperar, né? A quem não tem muita experiência com o livro, depois de Provérbios, antes de Cânticos dos Cânticos ou Cantares de Salomão. Amém? Estamos aqui? Vamos ficar de pé, irmãos, por favor. Eu vou ler em algumas versões para que você tenha uma maior compreensão. Mas a primeira, enquanto você estiver em pé, é a mesma que você está aí, a maioria tem. Diz assim, Eclesiastes 12, 9. E quanto mais foi o pregador, tanto mais ensinou ao povo sabedoria. E atentando e esquadriando, compôs muitos provérbios. Procurou o pregador achar palavras agradáveis e escreveu com retidão uma palavra de verdade. Palavras de verdade. As palavras do sábio são como aguilhões e como pregos bem afiados pelo mestre das assembleias, que os foram dados pelo único pastor. E demais disso, filho meu, atenta, não há limite para fazer livros, e o muito estudar é enfado da carne. E tudo o que tem ouvido, o fim é, teme a Deus. Diga, o fim é, teme a Deus. E guarda os seus mandamentos, porque isto é dever de todo o homem. Porque Deus há de trazer a juízo toda a obra, e a tudo o que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Te agradecemos, louvamos o teu nome, bendizemos, ó Deus, a ti. Em o nome de Jesus, te louvamos e te pedimos a tua direção, e faz com que a tua palavra, Senhor, frutifique em nossos corações. Amém. Podeis assentar, amados. Tem a minha outra Bíblia, a King James, quando ele fala esse sábio, ele traz uma palavra em hebraico que é a mesma coisa de congregação, é a mesma coisa de assembleia, é a mesma palavra para igreja, que daí tem a origem de eclésia ou eclesia. E aí na versão a mensagem que eu trouxe, ou a mensagem em português, fala assim, e queridos, vocês podem acompanhar aí, na de vocês vão ver que algumas palavras são mais atualizadas. Aquele que está em busca também possui a sabedoria e transmitiu o conhecimento a outros. Ele pensou, examinou e organizou muitos provérbios. Ele fez o melhor que pôde para encontrar as palavras certas e escrever a verdade como ela é. As palavras do sábio nos estimulam a viver bem. São como pregos bem martelados que mantêm a vida unida. São dadas por Deus, o único pastor. Mas a respeito de qualquer outra coisa, meu amigo, vá com calma. Não há limite para se produzir livro, e estudar demais deixa qualquer um esgotado. Para finalizar, a conclusão de tudo é o seguinte: tema a Deus e faça tudo o que Ele mandar. É isso. No devido tempo, Deus deixará às claras tudo o que fazemos e fará o julgamento. E Ele conhece até mesmo
as nossas intenções mais secretas, seja elas boas ou más. Quem esteve aqui na semana, na sexta-feira, na quarta, eu trouxe uma informação sobre o livro de Eclesiastes, porque é como se Salomão ele trouxesse vários ensinamentos da vida, mas o que ele queria reforçar é justamente o final do livro. Então, toda vez que você lê um capítulo de Eclesiastes, você deve ir ao último capítulo, e esses últimos versículos, de 9 a 12. Você tem que lê-los, porque eles não são desconexos. O livro de Eclesiastes, ele é completo, ele não pode ser lido separadamente. Então, algumas coisas que você tira, você pode até tirar, porém se citar os últimos versículos de Eclesiastes. Alguns salmos, alguns poemas bíblicos, eles precisam dessa informação, porque o escritor ele vem refletindo, mas o que ele quer dizer, ele diz no final. Então, se eu ler o livro e não ter esse detalhe, eu posso estar falando meia verdade, e meia verdade não é a verdade completa. Então, temos que ter muito cuidado quando lermos Eclesiastes, se não lembrarmos desse detalhe. Toda vida que você começar a ler o capítulo 1, aí você vai para o último capítulo e lê os últimos versículos. Faça isso, irmão, porque assim você não vai ter pretexto. Porque, como diz os biblistas, um texto fora de contexto é pretexto para se criar heresia. E é o que nós temos mais vistos aí. Nós estamos vendo muitas pessoas pegando texto fora de contexto, textos isolados, então, e não dizem nada, apenas uma reflexão. Se você vê algumas reflexões de Eclesiastes, se só pegar ela, talvez não tenha um ensinamento que seria devido para nós. Então, queridos, quando nós lemos a versão da mensagem, é muito interessante, quando ele mesmo está se referindo a ele, a quem ele, como um pesquisador, e ao pregador, como se fosse uma outra pessoa, né? E ele diz que a verdade, como ela deve ser dita como ela é. A verdade, ela não tem meios termos. A verdade, ela é uma só. Então ela não pode, o que é verdade, e não pode ter conchavos, ela não pode ter adeno. Não, é verdade, mas, né? Não, é verdade. Ele fala na minha versão, ele diz assim: ele fez o melhor que pôde para encontrar as palavras certas e escrever a verdade como ela é. E na verdade há sabedoria, irmãos. Nós estamos refletindo esse mês sobre sabedoria. Nós já vimos que a sabedoria, ela é algo para ser buscado como quem busca o ouro. Eu usei uma frase, irmãos, Tarcísio, sua na sexta-feira, né? O vil metal. Que alguns homens estão em busca desse vil metal. Mas é interessante como, se você buscar a sabedoria como quem busca algo precioso, a sabedoria é muito mais precioso do que qualquer pedra preciosa. É mais precioso do que a prata e o ouro. E quem busca a sabedoria encontra o temor a Deus. Isso nós estamos ouvindo e nós temos repetido. E é interessante que ele diz:
As palavras dos sábios são estimuladas a viver bem, estimulam a viver bem. São como prego bem martelados que mantêm a vida unida. E é interessante, irmãos, quando eu leio esse texto, algumas pessoas falam: da onde vem essa palavra de que quem fala a palavra prega? É muito antigo isso, não é? Você vê Salomão falando antes de Jesus, e na versão mais comum que nós lemos, ele diz: a palavra dos sábios são como os agrilhões e como pregos bem fixados pelo mestre da assembleia, que os foram dados pelo único pastor. Eu tenho uma versão aqui muito interessante. Atos. Vai ali e atualiza aqui. Eu não vou pregar, como diz algumas pessoas, eu não vou pregar mensagem copiada da internet, não, irmãos. É só para ler um comentário na Bíblia, tá bom? Que eu peguei um comentário porque é interessante, né? A gente ouve muito isso aí. Que as pessoas dão um Ctrl C e Ctrl V, né? Mas comentário bíblico, todo mundo aí, quem é que tem Bíblia de estudo aí, levanta a mão. Pois é, então a sua Bíblia tem um comentário. Então se o comentário não é seu, você não pode fazer como se fosse seu. Você tem que fazer o comentário de quem fez o comentário. Então, a origem é uma Bíblia na internet, temos várias versões, se você procurar, você tem várias versões na internet. É isso não, querido. Deixa isso para lá então. Eu ia fazer um comentário que é muito interessante, que na hora que ele fala sobre o mestre, na versão que tem ali na Bíblia, ele fala sobre a congregação. Disse o sábio a congregação. É muito interessante. E tem a versão da Septuaginta. E na versão da Septuaginta é muito mais interessante a versão. Então, irmãos, quando você estiver buscando, como diz o pregador, como diz Salomão, busca também várias formas de aprofundar. Então, às vezes a gente só tem uma versão da Bíblia e nessa versão a gente tem comentários que são pastores que fazem esse comentário, e você pode buscar outras informações para que você tenha um esclarecimento mais profundo de uma verdade bíblica. São como os pregos bem martelados que mantêm a vida unida. São dadas por Deus, o único pastor. Ele fala ainda: mas a respeito de qualquer outra coisa, meu amigo, vá com calma. Não há limites para produzir livros. Estudar demais deixa qualquer um esgotado. Na busca, irmãos, pela sabedoria, muitas pessoas têm se perdido. Na busca pela sabedoria, pelo conhecimento, muitas pessoas têm ido distante de Deus, não para perto de Deus. O conhecimento, ele é algo que, como qualquer outra coisa que vicia, ele é viciante. E o problema é de que quando alguém começa a buscar o conhecimento, ele pode ser levado pelo caminho da arrogância.
Uma vez eu falei aqui, eu vou repetir. Eu vi um rapaz que havia começado a fazer teologia e ele já estava na metade do seu curso. Ele falou, quando foi perguntado por que ele estava fazendo teologia, ele disse: para ninguém pegar na minha mão, nunca mais ninguém vai pegar nesse braço. Aí eu pergunto, ele aprendeu o quê, irmãos? Porque enquanto eu estou sentado e não estudo, ele dizia, as pessoas dizem o que querem para mim. Não, agora eu estou estudando e quem vai dizer sou eu. Então, olha só, irmãos, como uma pessoa pode se envaidecer do conhecimento. E aí eu pergunto para você, onde essa pessoa está? Ela não consegue se congregar, porque agora ela virou avaliador de ministério. Aonde ela vai, ela passa pouco tempo, porque se a pessoa não usar as técnicas que ele aprendeu, ele vai embora. E aí eu pergunto para vocês, irmãos, quando Jesus escolheu os seus apóstolos, o que ele estava pensando quando ele escolheu Pedro, um pescador? Ou o marinheiro, né? O que é, irmãos? Deixa as redes e me segue, venha ser pescador de homens. Irmãos, olha, eu vou nessa reflexão dizer para você, não importa a classe social, não importa o grau de intelectualidade, não importa o academicismo, para se pregar a palavra de Deus, o que é necessário é vida com Deus. Para se pregar a palavra, o meu conhecimento tem que se dobrar ao Senhor. O meu conhecimento tem que ser rendido a Deus. Se não for rendido, eu não faço porque eu sei fazer, irmãos. Eu faço pela misericórdia do Senhor. Você e eu fazemos pela misericórdia do Senhor. Não é porque nós aprendemos. E sabe por quê, irmãos? Tem muitas pessoas se arrogando ou se orgulhando por aí. É porque se acham já no direito de não mais aprender de alguém e tendo que ensinar. Infelizmente, quantos pastores levantam, quantos líderes levantam outros, e a primeira coisa que eles fazem é ir embora. A primeira coisa que eles fazem é dizer, agora que eu já recebi esse título, agora é comigo. E é interessante, irmãos, isso está cada vez mais comum. E aí é interessante também que nessa busca por conhecimento, o que nós temos visto é, como eu disse no final, muitas pessoas com pretexto para suas filosofias humanas. Nós estávamos de viagem, como eu já citei isso aqui, mas eu vou, para algumas pessoas talvez seja novidade. E nós chegamos lá no Rio de Janeiro, numa igreja, tem uma cidade na Baixada Fluminense, eu não sei se é Campo Grande ou é só Campos, mas é no caminho de quem vai para aquela cidade muito bonita, na praia, Angra dos Reis. Obrigado, Garcia. E o pastor daquela congregação, ele tinha começado a fazer seminário,
E lá no seminário ele conheceu um segmento que aqui no Ceará não deu muito certo, graças a Deus. Mas há alguns já seguem isso. Que é, as pessoas estão pregando nesse segmento que o nome de Jesus só salva se for em hebraico. Porque se o nome de Jesus for traduzido para qualquer outra língua, não salva. E aí eu pergunto, irmão, se quem lê isso, como que lê, irmãos? Que não consegue entender que é ao nome dele, mas simplesmente não é a junção das suas palavras. Não é S-U-S que salva, irmãos. Não é só porque, se fosse assim, irmãos, isso seria amuleto. Se você começar a citar S-U-S, 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 é o nome de Jesus. Você consegue, irmãos, entender isso? Seria até cômico, né? Se não fosse trágico. Então esses segmentos, ao ponto, eles não só dizem isso, irmãos. Eles dizem que o nome de Jesus, traduzido para qualquer outra língua, vira nome de demônio. Diga assim: o sangue de Jesus tem poder. E você só sabe, você só é salvo se repetir Yeshua. Repita aí, Yeshua. Pronto, você já está salvo. Está vendo, irmãos? E aí esse irmão, que era o dirigente dessa nossa igreja, estava tirando a placa da Igreja de Cristo, estava colocando uma outra placa. E o grupo que foi à frente, nós estávamos em outro carro, chegamos algumas horas depois. Perguntaram: o que é que você está fazendo? Ele: não, eu vendi. Vendeu? Ele: eu vendi para tal igreja, que ela é muito grande no país. Foi mesmo? Por que você fez isso? Não, porque eu não acredito mais nessa heresia. Agora eu não sou mais evangélico, eu sou seguidor de Yeshua. Era um pastor já experimentado, irmão. Já experiente. E se iludiu com pensamentos humanos. E é interessante quando ele diz que estudar demais traz enfado. E aí quando a gente fala isso, algumas pessoas acham que não deve estudar, e não é isso. E até citam o texto de Paulo, que a letra mata e o espírito vivifica. Isso é um texto fora de contexto, irmão. Não em nenhum momento o que nós estamos falando é que estudar vai levar você a pecar. O que vai levar eu ou você, nós a pecarmos é o orgulho, a vaidade, essas coisas. E o motivo é dado para se estudar. Porque quem fala de estudo, você não vê Pedro citando esse texto. Não vê Pedro citando essa frase. Mas eu gosto muito de Pedro quando ele cita na sua carta que devemos ter cuidado com os grandes pensamentos de Paulo. Mas é Paulo, o filósofo, o escritor de 13 cartas, porque também dizem que ele pode ter escrito Hebreus. É ele que diz que a letra mata, mas o espírito vivifica. Mas sabe o que é que eu acho mais interessante, irmãos, quando você estiver estudando, buscando a sabedoria? É saber que é a lei. A lei não salva. Quando ele diz o Espírito, ele está falando da graça do Senhor.
A lei não pôde salvar ninguém. Quem salva é a graça de Jesus. Somos salvos pela graça. E isso não vem de nós, é dom de Deus. Então, quando nós na busca por sabedoria, temos que ter muito cuidado com os ventos de doutrina. Não que nós não possamos, irmãos, ouvir outras coisas. Até existe um pensador que diz que é conhecendo o outro que nós nos reconhecemos. É no tu que eu conheço a mim mesmo. É no tu que o eu se manifesta. Então, quando eu começo a conhecer o outro, eu sei das minhas convicções. Então, quando eu ouço alguma teoria que não é a minha teoria que eu defendo, eu tenho mais convicção nas minhas verdades, irmãos. E aí é interessante, que verdades nós estamos defendendo? Porque pode ser que nessa busca pelo conhecimento, na busca pelo entendimento, eu posso também ter aderido a alguma coisa. Eu não aderi tudo, mas eu posso ter aderido a alguma coisa. E essas coisas que eu tenho aderido pode estar influenciando hoje a minha vida. Quando Jesus chama os seus discípulos para lavar os seus pés, Pedro foi resistente. Quem que lembra, amém? Pedro resiste. E ele disse: não, Senhor, tu não vai lavar meu pé não. Por quê? Porque o Senhor é o Senhor e eu sou servo. E aí Jesus diz para ele: o que, irmãos? Se eu não lavar teus pés, tu não tem parte comigo. Aí Pedro, como sempre, um homem afoito, um homem impetuoso, disse: então me dá um banho. Irmãos, na busca por essa sabedoria, tem coisas que nós já aprendemos. Tem coisas que você já aprendeu. Tem coisas que eu já aprendi e que você não aprendeu. E tem coisas que você aprendeu que eu não aprendi. Por isso que é importante congregarmos. Porque você tem revelação que eu não tenho. E você vai ouvir revelação que eu tenho, que você não tem. E que o irmão do lado aí tem, irmão. Tem pessoa aí do seu lado que tem revelação que você ainda não tem. E ele também não tem revelação que você tem. Por isso que nós lavamos os pés uns do outro. Não é, irmãos, um lavar de pé aqui literalmente. Eu preciso ter humildade para ser lavado por você. E você também precisa de humildade para ser lavado por mim. Ou eu deixar se lavar, ou você se deixar ser lavado. E o que isso quer dizer, irmãos, na palavra de Deus? Que existe coisas que eu ainda não sei. Mas eu não estou sujo, e nem você. Mas tem partes nossas que precisam ser limpas. E naquela época, era o pé que precisava ser lavado. Como é teu nome, santo? Roberto. O Roberto e a Késia, o Atos, estavam tomando banho no açude. Aí eu cheguei, também fui tomar banho, né? E nós nos limpamos todos com o shampoo que a Késia emprestou, né? E lavamos os pés. Só que do caminho do açude até a casa, os pés ficaram sujos. E ao chegar na casa, o que foi que nós tivemos que lavar? Os pés. O corpo estava limpo.
Humildade é eu entender que eu ainda tenho coisas para ser lavado pela água do Senhor. E quem vai me limpar é o irmão que está aí do meu lado, ó. Que naquela área ele pode já estar limpo. E quem vai me limpar em área que eu não estou limpo é o irmão também. Então um lava o pé do outro. E aí o qual é que Jesus fala, irmãos? É que se eu não limpar o teu pé, tu não tem parte comigo. Às vezes o que nós queremos pelo nosso ímpeto, então me dá logo um banho, mas não precisa do banho, irmão, porque vós já estáis limpo pela palavra que Ele nos deu. Então, mas tem uma área, e no conhecimento é isso, irmãos. Quando eu busco, quando eu estou aprendendo, quando eu estou buscando, eu preciso entender o que eu ainda não sei. E pode ser que nessa busca do que eu ainda não sei, alguém corra o risco de aprender o que não deve. Pode deixar-se ser levado, como diz o próprio apóstolo Paulo, por ventos de doutrina, que por alguns irmãos astuciosos nos levam a ser enganados. Nos deixa cansado, né? Ele diz: ainda tem muita coisa a se escrever, irmãos. Eu quero escrever meu livro. Você quer escrever um livro? Tem muito ainda a se escrever. Já pensou o sábio Salomão falando isso? Mas nessa busca, o que a gente tem que aprender, irmãos, é temer a Deus. Temer a Deus. O único pastor. O pastor das nossas almas. Que vai nos levar à sabedoria. E sabendo, irmãos, que a graça de Jesus foi nos dada. A palavra de Deus diz que o homem não deve se enganar. O Senhor está nos vendo. É interessante que ele escreve aqui para os jovens, no capítulo 10, ele diz: jovem, vive a tua vida, faz o que tu quiser dela, mas sabe que vai prestar conta. Eu e você vamos prestar conta. Essa semana o irmão Fábio, nas redes sociais, perguntou: Deus é pai ou é juiz? Querido, eu queria dizer para você que hoje Jesus é o nosso advogado. E Deus não é o nosso juiz ainda. Ele é o nosso pai que nos corrige, graças a Deus por isso. Irmãos, Deus não é nesse tempo o nosso juiz. Ele será juiz no último dia. E lá ele julgará as nossas não, a de quem pecou. Ele julgará aqueles que não creram nele. Quando nós formos nos apresentar diante de Deus, o que nós iremos ouvir não é: você está condenado, é: bem-vindos, filhos de meu Pai, ao reino que lhe está reservado. É isso que nós vamos ouvir. Quando ele for julgar, ele vai julgar os perdidos. Então, irmãos, essa coisa de crente estar temendo. Aí interessante, alguns falavam: irmão, ele fez essa enquete, né? Ele é seu pai ou ele é seu juiz? E lá, alguns falavam: ele é pai, ele é o Abba, meu pai. E é interessante, o rapaz lá colocou: ele é pai, mas também é juiz. Não, irmãos, graças a Deus, Jesus me corrige. O Pai me corrige, porque eu não sou bastardo, eu sou filho.
você é filho. Se eu e você estamos passando por alguma correção, dê glória a Deus. Amém? Porque você é filho. Porque quem não aceita a correção é que é o bastardo. Então, graças a Deus, irmãos, que o Abba nos abençoa. E nós podemos clamar: Abba, Pai. Tu sabe cantar, Amanda? Abba, Pai? Sabe? Amanda. É. Abba, eu pertenço a ti. Sabe? Quem é que sabe essa música? Eu caio da graça, eu ganho em sua mão. Sabe, Kézia? Hã? Sabe outro? Qual é? Vem aqui, Emerson, por favor. A Kézia. Quer vir com ela, Amanda? Vem. Vamos buscar, irmão, a sabedoria. Amém? Tendo cuidado para que nessa busca a gente não se deixe levar por sabedoria humana. Olhando também para a nossa própria vida, como nós estamos vivendo. Permitindo que a palavra continue nos lavando. Não vou cantar, né? Porque eu não sei cantar. Mas é assim. É mais real que o chão que eu piso. É mais real que o ar em meus pulmões. O ar em meus pulmões. Teus pensamentos me definem. És tudo para mim. És a minha realidade. Abba, eu pertenço a ti. Está mais perto do que a canção em meus lábios. Está mais perto do que a pele em meus ossos. Está mais perto do que a canção em meus lábios. Teus pensamentos me definem. És tudo para mim. És a minha realidade. Eu pertenço a ti. Eu pertenço a ti. Nessa busca, irmãos, quem devemos conhecer de verdade é o próprio Deus. É Ele, é por Ele que nós estamos aqui. É para conhecê-lo. É para ter intimidade com Ele. Amém? É para isso que o Senhor nos chamou. E como eu já falei, talvez você tenha dificuldade de chamar Deus de Pai. Então chame Ele de Abba. Já que alguém aí disse que o nome de Jesus em hebraico salva. Se você tem dificuldade de dizer P-A-I, fala Abba. Ou fala Paizinho. Se você tem dificuldade, chama Ele de Lorde. Chama Ele de Senhor. O importante, irmãos, é chamar Deus. A palavra de Deus, aquele que busca, achará. A Bíblia diz que eu conheço, eu devo prosseguir em conhecer o Senhor. E quanto mais eu conheço, mais eu quero conhecê-lo, amém? Então vamos buscar o Senhor de verdade. Vamos buscar essa intimidade com Ele, entendendo
que nós devemos ter a palavra certa, como ela é, a palavra que estimula a vida, a palavra bem pregada para manter a vida unida. E essas palavras são dadas pelo próprio Deus, o único pastor. Então, vá, meu amigo, vá com calma, tenha cuidado, como ele diz, porque o muito buscar pode ser exaustivo. Mas uma coisa é, tema a Deus e faça tudo o que Ele manda. Vamos obedecer a sua palavra. Amém? Vamos ficar de pé, irmãos. E a canção que as jovens vão cantar, faça essa oração. Com certeza você sabe, você talvez não saiba que eu acabei de ler. Mas vamos buscar o Senhor, continuar buscando ao Senhor. E quando a gente, nessa busca, mais conhecê-lo, vamos ter mais intimidade com Ele. Amém? Me dominou, já não sou nem mais eu. Meus olhos buscam seu rosto. Onde está o meu Deus que ungiu a minha cabeça? Me chamou filho meu. Estou no ventre do peixe, o terror me engoliu no mais profundo
meu Deus, nós queremos te pedir a tua graça, Senhor, nessa busca em te conhecer, Deus, que nós não venhamos ser, ó Pai, tragados por nenhuma falsa doutrina, Deus. Senhor Deus, que nós possamos te buscar como o único e verdadeiro Deus e a Jesus quem tu enviaste, Deus. Essa é a salvação, essa é a vida eterna, te conhecer, Senhor Deus, e nessa busca que nós possamos ter cuidado, que nós possamos viver a verdade que conhecemos, ó Deus. Ó Pai, em nome de Jesus, dá graça aos teus servos, dá graça a nós, ó Pai, ó Deus, para entendermos que nós precisamos ser lavados aonde necessitamos. E isso, ó Deus, quem irá fazer é um irmão nosso. É através da tua palavra, é através de uma canção, é através, Senhor, de uma reflexão, é através, ó Deus, de um cuidado, ó Deus, com a nossa própria vida. Ó Pai, como Jesus teve cuidado, e Ele disse que nós deveríamos fazer isso pelos outros. Eu vos dei os exemplos, então façam vocês também. Ó Deus, e às vezes o maior tem que lavar um pé do pequeno. E ó Deus, e muitas das vezes também alguém grande tem que ser lavado por um pequeno. Nos ajuda, Deus. Nos ajuda, Senhor, a entendermos que é muito mais do que um ritual de igreja, Senhor. Que isso tem a ver com humildade. Tem misericórdia daquelas pessoas, Senhor, que se tornaram arrogantes porque acham que sabem alguma coisa, Deus. Que humilharam, Senhor, às vezes os teus servos. Mas o Senhor, Deus, nos deu exemplo. O Senhor chamou Paulo, mas também chamou Pedro, Deus. O Senhor usou Paulo, mas também usou Pedro. Que nós possamos ter humildade para ouvir os simples. Que nós possamos também ter humildade para ouvir, Senhor, aqueles que o Senhor levantou e que deu, Senhor, conhecimento. E aqueles que têm conhecimento que possam subordinar a tua verdade, Deus. Ó Deus, em nome de Jesus. Eu sei que assim nós cumpriremos, ó Deus, a tua palavra. Assim nós, Senhor Deus, te conheceremos. Assim, Deus, nós te temeremos e cumpriremos a tua palavra como o Senhor mandou. Em nome de Jesus nós te oramos, que nessa semana nós possamos ter, ó Deus, essa buscarmos ainda mais a ti, Senhor. Senhor Deus, que nós possamos trazer palavras sábias para a vida do outro irmão e possamos receber palavras de sabedoria. Em o nome de Jesus nos dá graça. Assim te adoramos, ó Deus. Abençoa a nossa semana, em o nome de Jesus. Dá graça, Senhor, abençoa o Misael, que ele possa, Senhor, se recuperar. Abençoa o Cauã, Deus, que está ali com seu pai, o Gilmar, Deus, dá graça a ele. Em nome de Jesus, cuida da criança, Senhor Deus. Em nome de Jesus, cuida de outros irmãos que possam estar doentes, Deus. Ah, Deus, cura as enfermidades, em nome de Jesus. Assim nós te oramos. Abençoa todos os teus servos que vieram. Nós te damos graça pela vida de cada irmão que está aqui, Deus. Louvado seja o teu nome. Que cada irmão e irmã, senhora, senhor, criança, saia daqui edificado, sabendo, ó Deus, que a nossa esperança é o Senhor e que o Senhor perdoa as nossas falhas. Nos dá força para continuarmos, ó Deus, resistindo e vencendo os pecados. Em o nome de Jesus, te damos graça. Senhor Deus, te pedimos a graça no amor de Jesus, nas tuas consolações, ó Deus, e no teu amor, Abba, que foi capaz de dar o teu filho. Assim, Deus, nós, tua igreja, te louvamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e te damos um amém, Deus. Então saia daqui, irmãos, falando com o seu irmão que está aí, dá um abraço